sobre anjo, né? Não é de mim, não. Vamos falar sobre anjos, né? A gente sempre ouve falar sobre anjos, né? Eu que venho da Igreja Católica, por exemplo, né? É muito forte a gente falar em anjos, né? Lá dentro da Igreja Católica, e muita gente deve ter visto de outras religiões, poucos se iniciaram dentro do Espiritismo aqui dentro, né? Até quando nós éramos novos, pelo menos na minha casa, tinha uma oraçãozinha do anjo, né, que a gente tinha que fazer quando era pequeno, antes de deitar, né? Meu anjo da guarda, né, meu bom amiguinho, guiai-me sempre pelo bom caminho. Papai do céu, dai-nos saúde e paz. Como a gente não tinha ainda aquela noção de falar o Pai Nosso, né, que era muito extenso, nós gravávamos e tal, essa era a oração que a minha mãe me ensinou quando eu era pequeno. Eu acredito que muitos devem ter tido também essa oraçãozinha quando começava, né? É uma oração pequena, mas ela é de grande importância, porque nós vamos ver que esse anjo é realmente, na palavra, um anjo mesmo. É alguém que realmente está conosco, estou saindo fora, né? Que nos acompanha por um longo e grande período de nossa vida. E quando eu falo de nossa vida, não só na nossa vida terrena, na nossa vida espiritual. Vou botar se direto ali? Agora vai, tá cezinho. Beleza. Vamos ver na hora que for tocar. Então a palavra anja, segundo sua etimologia, significa mensageiro e por decorrência mensageiro de Deus, intermediário, né? Ser espiritual que exerce o ofício de mensageiro entre Deus e os homens. A palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Não obstante, é frequentemente aplicada a todos os seres bons e maus que não pertencem à humanidade. Bons e maus que não pertencem à humanidade é que nós aqui designamos anjos, né? Nós vamos ver que aqui, designar anjo bom é uma coisa, anjo mau, no final, até o final da nossa palestra, eu vou chegar nesse ponto aqui, tá? Anjo da guarda. Espírito celeste que se crê velar sobre cada pessoa, afastando-a do mal e inclinando-a para o bem. Espírito protetor, anjo da guarda ou bom gênio. Bom gênio, se vocês olharem na Bíblia, lá tem a palavra daimon, né? Daimon, acho que é isso. Significa bom gênio, que no português foi traduzido para demônio, mas é bom gênio. Da palavra do grego, né? É o que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior com relação ao protegido. Observa que ele tem uma missão junto a nós, de nos auxiliar, de nos proteger, mas não de fazer as coisas por nós, que é que muito espera, né? Que o nosso anjo da guarda vá lá e faça as coisas por nós. Ele não vai fazer por nós. Ele vai nos auxiliar, vai nos orientar, mas a decisão é nossa. Deus nos deu o livre-arbítrio. E eles, como bons espíritos que são, bom anjo da guarda, respeitam o nosso livre-arbítrio. Quando reencarnamos, todos recebem o anjo da guarda, um guia que lhe acompanhará por toda a encarnação e frequentemente depois da morte, na vida espiritual e mesmo através de numerosas existências corpóreas. Não chegamos aqui no mundo sozinhos. Viemos sempre acompanhados pelo nosso guia espiritual. Dentro do Espiritismo a gente chama de guia espiritual. O anjo da guarda é o nosso guia espiritual. Ele vem, nos acompanha durante toda a encarnação. Muitas vezes, depois de nossa encarnação e por várias existências ainda, nos acompanha, porque existe entre eles um laço que nós criamos, um laço de amor. Que nós falamos na palestra de família, que o laço do amor é que é a verdadeira família espiritual. Certo? Então, nós temos esse laço de família com ele. Ele já é de nossa família. Ele está ali nos acompanhando. Ele designa para nós muito amor dele, para nos acompanhar, nos amparar, nos iluminar, nos intuir. Disse que Sócrates,
que estima-se que viveu entre 469 e 399 a.C., fora considerado culpado pelos juízes por corromper a juventude de Atenas. Sócrates era um grande filósofo, né, todo mundo sabe, e ele não aceitava os deuses gregos, tinha trocentos, ele tinha o deus dele, e ele pregava isso, já antes de Cristo. Sócrates então explicou por que não pretendia contestar-lhes a sentença. Sócrates foi condenado à morte, e ele para tudo tinha uma resposta, um bom filósofo, bom sábio, né? E ele era considerado um sábio, ele tinha resposta para tudo. E dizia que sempre que tinha algo a fazer, havia uma voz que o impedia, caso sua ação não fosse útil. Na sentença, não ouviu o sinal costumeiro e, portanto, deduziu que sua morte deveria trazer-lhe, com certeza, um bom resultado. Sócrates tinha o guia dele, como todos nós temos. Isso não é de agora, não. Isso vem desde a existência de todos, né? E ele ouvia essa voz, ele ouvia o guia dele. Não uma voz ali falando para ele. Ele ouvia na mente dele, na cabeça dele. E ele escutava, e ele atendia aquilo que falava. Ele sabia que aquilo que o guia dele falava era bom para ele e trazia bons resultados. Então, quando ele não ouviu o guia dele falando durante a sentença, ele aceitou a morte dele, ele aceitou ser condenado à morte. Sem questionar. A Bíblia não faz nenhuma alusão aos anjos da guarda. Todavia, segundo Enoque é o livro de Enoque, eu até dei uma pesquisada ali. Esse coisinha aqui vai me complicar a vida agora. Enoque, era a palavra que dizia que quem andou com Deus, né? Então tinha a parte do livro de Enoque que foi tirada da Bíblia, porque os judeus, eles não aceitavam o profeta Cristo na época. Então eles tiraram da Bíblia essa parte que tinha. E Enoque falava, segundo Enoque, né? Os santos e os justos possuem seus protetores. Cada fiel é assistido por um anjo. Dirá Basílio, este anjo guia-lhe a vida, sendo ao mesmo tempo seu pedagogo e seu protetor. Ou seja, já na época ele já falava que existia alguém que vinha, que estava junto com cada um e que nos guiava, nos orientava, nos ajudava a nos educar. Até o aparecimento de Gregório, o taumaturgo, Gregório foi um bispo no século III, ou fazedor de milagres também, ali falou século II, mas é 3. O guia e protetor dos cristãos era o Espírito Santo, principalmente depois da experiência de Pentecostes, né? 50 anos. Pentecostes, né? Quem é católico sabe, de 50 dias, Pentecostes significa 50, 50 dias depois da Páscoa, né? Que os apóstolos reuniram e que o Espírito Santo veio sobre eles, né? Gregório, em seu panegírico, na sua palestra, confessou-se o afortunado e possuidor de certo companheiro divino, condutor e guardião benéfico. Ou seja, o bispo estava confessando que tinha alguém junto com ele sempre. O cristianismo passou a adotar as suas ideias. Como o cristianismo fazia parte da tradição judaica, porque eles não aceitavam essa parte de Cristo, né, o profeta Cristo, preferiu-se usar o termo anjo, daemon, pagão, que afinal assumiria a conotação totalmente sinistra de agente do diabo, porque a tradução daemon é um gênio, mas se traduziu na língua para demônio. E seria o anjo demônio, vamos dizer assim, que eles queriam comentar. Essa parte que eu peguei aqui da minha palestra, essa primeira parte, deixar já dita aqui, eu peguei de uma outra palestra, eu achei muito interessante que ela dá uma boa explicação da antiguidade, tá? Não é minha essa criação aqui. Então eu plagiei, vamos dizer assim, essa parte e estou trazendo assim para vocês para acompanhar. Na linha histórica da influência de um hóspede desconhecido sobre a humanidade, ou seja, da época
de alguém que acompanhava outros, né, historiadores, podemos citar a missão em que se achava investida Joana d'Arc. Joana d'Arc, me corrija se posso estiver errado, mas é uma das encarnações de Judas. A última, acho que foi, né? A última encarnação de Judas que ele completou. Que era de libertar a França do domínio inglês. Winston Churchill, Jung, Abraham Lincoln. Winston foi um primeiro-ministro inglês. Jung foi... Eu tinha visto aqui... um psiquiatra suíço. E Abraham Lincoln, 16º presidente americano, né? Psiquiatra? Na Suíça. E muitos fazem também a ilusão, eles faziam ilusão a essa voz que os guiava e caminhava nas suas vidas. Eles escutavam também seu guia. Eles estavam em comunhão com seu guia, escutavam e usavam essa voz para o bem, para as coisas boas que eles faziam. A missão desses espíritos, a qual somos confiados quando reencarnamos, é a de um pai para com seus filhos, conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-los das suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Esse guia é dado a nós, ele é dado a nós por Deus. Deus designa um guia para nos acompanhar. Mas lembrem, a encarnação de cada espírito, nós somos espíritos individuais. Cada um tem sua encarnação. Cada um tem seu propósito de encarnação. Cada um vai passar por suas provas, suas missões, por tudo que precisa na escola da vida aqui na Terra. Sozinho, com os conselhos deles. Mas não eles vão passar por nós. Porque que mérito nós teríamos se eles fizessem tudo por nós? Que mérito nós teríamos? Se nós deixássemos nosso guia viesse aqui, não, peraí, anda por aqui, ó, vou te levar no colo aqui. Nós temos que tropeçar, nós temos que cair para aprender as coisas. Né? E eles estão aqui para nos aconselhar, para nos ajudar, para nos intuir pelo caminho certo. Mas, volto a dizer, a encarnação é nossa. Quem escolhe somos nós. Se eu quero a porta larga ou se eu quero a porta estreita, somos nós que vamos dizer isso. E as nossas escolhas, com certeza, têm consequências lá na frente. Boas ou ruins, nós vamos ter que aceitá-la. O plantio é uma escolha. A colheita não tem escolha, é obrigado a fazê-la. Eis um grande consolo para nossas almas. Imagina se nós não tivéssemos nosso guia, né? Como é que seria? Assim nós já somos tudo perturbados. Imagina sem o guia. Então ele está aqui para nos ajudar realmente. Eis um grande consolo para nossas almas enfermiças, saber que há seres superiores ao nosso lado que estão ali para nos aconselhar, nos sustentar e nos ajudar em nossa caminhada. São espíritos colocados junto a nós por ordem de Deus. Assim, aos protetores familiares, os espíritos simpatizantes e um que toma propriamente a responsabilidade de nos conduzir no nascimento à morte, nosso guia, nosso anjo da guarda. Nós temos o nosso guia, que nasce com nós, nosso anjo da guarda, mas nós temos o nosso guia, o nosso protetor na nossa casa, no nosso trabalho, a nossa casa que tem o guia protetor, e também tem todos aqueles bons espíritos que estão junto, que os acompanham, que auxiliam, cada um. Mas por que que mais esses outros espíritos bons estão aqui, junto, acompanhando, nos aconselhando, nos protegendo? Quando a gente, vamos falar em vibração, se você vibra aqui embaixo, você atrai espíritos daquela vibração, aqui embaixo. Se você vibra aqui em cima, você traz espíritos que vibram nessa situação. Então, se você está bem, você está caminhando no bem, você está praticando o bem, você é uma pessoa boa,
você vai atrair junto de vocês espíritos bons. Diferente daquele irmão que pratica o mal o tempo todo. Esse só vai ser ajudado por aqueles que estão realmente querendo fazer o mal, né? Até o momento que se resigna e volta. Porque nenhuma ovelha está perdida. Não pense que aquele que está na cadeia hoje, no futuro não pode ser um anjo. Que vai ser. Porque todo mundo progride. Ninguém regride em nenhuma encarnação. Você pode até estacionar numa encarnação, mas você não vai regredir. E isso vem de conta na palestra do anjo bom e o anjo mau, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente ainda sobre o anjo mau. Então assim, ninguém regride. O que você aprendeu, você não deixa de aprender, você não desaprende. Então você sempre agrega um pouco mais na sua condição. E aquele que está lá no presídio vai reencarnar novamente, vai sair dessa situação dele, com certeza vai, porque Deus criou todo mundo para sermos felizes. Não para sermos sofredores, para sermos felizes. Basta apenas que tenhamos a humildade de pedir-lhes para nos auxiliar. E temos conosco ouvidos de ouvir para receber seus conselhos e orientações. Sim, conselhos e orientações, pois a encarnação ainda é nossa e temos o livre-arbítrio. Por mais que eles nos queiram bem e nos amem, eles jamais irão interferir em nossas decisões, que já falamos lá. Eles não vão interferir em nossas decisões. E se nós deixarmos de ficar ouvindo o conselho bom, eles vão até se afastar. Mas a partir do momento que a gente pedir para eles, eles voltam. Ele não nos abandona, o nosso guia. Ele vai voltar para perto de nós e vai nos dar novos conselhos. Se nós voltarmos a novamente desandar, ele vai aguardar. Ele é paciente. Muito mais do que nós, porque queremos as coisas imediatistas, mas ele é paciente. Ele vai nos aguardar. Ele vai dar o tempo que nós precisamos. Ele vai esperar. Mas temos que ter a humildade para pedir novamente, para ele voltar. Reconhecer que estamos errados. Reconhecer que precisamos dessa ajuda. E, acima de tudo, ter ouvidos para ouvi-lo. Ele não vai chegar e falar como eu estou falando para vocês. Ele vai falar na mente de vocês. E todos aqui conseguem conversar com o seu guia. Tenho certeza disso. E é durante a oração, durante a meditação, dediquem ao guia de vocês 15, 20 minutos, recluso no seu quarto todo dia, em silêncio, e façam uma oração e peçam que o seu guia os acompanhe, lhes oriente, lhes intue durante todo o dia. Ele vai ajudar vocês. Ele vai ajudar a nós. Me incluo nisso. A gente tem que pedir, tem que ser humilde para reconhecer que precisamos, sim, da ajuda desse grande amigo. Os bons espíritos estão sempre à nossa volta. Basta nos colocarmos em boa sintonia com eles, para recebermos seus avisos salutares. Mas a maioria das pessoas tem se tornado muito materialista, esquecendo as verdades mais simples, esquecendo a sua espiritualidade, esquecendo a existência do anjo da guarda. Eu não acredito em anjo da guarda. Minha sorte, minha guia. Não tem, gente. Ninguém progride se não tiver essa ajuda. Porque assim, nós sofremos muito aqui. Isso é um planeta ainda de provas e expiações. Quando se fala em espíritos em bons à nossa volta, não tem só bom. Quando ele cita que existem os bons, existem também os maus. Infelizmente, existe. Existem inimigos que a gente fez em várias encarnações. Se vocês acham que são hoje a melhor versão, são sim, vocês são hoje a melhor versão de vocês. E não queiram buscar as versões anteriores por curiosidade, porque se fosse para nós ver, Deus não dava o véu do esquecimento. Já pensaram, descobrir que
era um pedófilo, um assassino, um serial killer, um padre da Inquisição que matou trocentas pessoas. Já pensaram em descobrir isso? Em vez de pensar que assim, vou descobrir que eu fui um rei, uma rainha, né? E se descobre o contrário? Estão prontos para descobrir essa verdade? Hoje tem aquela... Como é que é aquela erva aí? Vamos? Ayahuasca, né? Virou moda. Todo mundo tomar. Para poder ver, porque os índios tomavam, né? Tomam ainda, né? Para poder ver a outra realidade do plano astral. Né? Virou moda. Isso é excelente para descobrir. Pergunta para o Paulo aí, que o Paulo vai valer segundas-feiras. Quantos estão aqui perturbados? Porque vocês rasgam o véu. E aí, quando vocês rasgam o véu, vocês hastiam uma bandeira bem grande lá em cima para os inimigos de vocês saberem onde é que vocês estão. Porque enquanto vocês estão com o véu do esquecimento, os inimigos de vocês podem até achar, mas vai demorar. Porque o anjo da guarda de vocês protege vocês. Mas quando vocês rasgam esse véu e botam a bandeira, eles já não conseguem fazer muita coisa. É por isso que a casa está cheia às segundas-feiras aqui. Por causa do modismo. Materialismo. Querer descobrir coisa que não há necessidade. Já não tem muitos problemas na vida agora, né? Nessa encarnação, quer arrumar um pouquinho mais. E olha, todo mundo tem inimigos, não pense não. Todo mundo tem. A gente fez muita coisa errada e nós estamos aqui para reparar isso. E nós temos tendo a oportunidade de reparar as coisas com amor. O Jesus disse, meu fardo é leve e meu jugo é, agora fica suave. Né? Então, vamos seguir Cristo. Mas se os anjos se podem fazer ouvir em nosso pensamento, temos então a influência de espíritos em nossa vida? Temos influência dos espíritos em nossa vida? No livro dos Espíritos, Allan Kardec fala, primeiramente, vale lembrar que nós somos espíritos. Né? Vocês estão encarnados, mas vocês são espíritos encarnados. Na realidade, vocês são prisioneiros. Vocês estão presos num corpo. Sabia disso? É tudo preso aqui. Nós estamos presos num corpo. Então, nós somos espíritos encarnados. Porém, encontramos encarnados com o objetivo de crescimento espiritual. Resgatar nossas dívidas. Através das provas e expiações, a que nos couber para melhoramento nosso. Por isso que somos espíritos individuais. Nós vamos cada um passar nossas provas e nossas expiações, para nós nos melhorarmos. Em O Livro dos Espíritos, na pergunta 525, Kardec pergunta, os espíritos exercem influência sobre os acontecimentos da vida? Seguramente, a resposta deles. Pois que te aconselham. Eles influenciam sim, eles falam conosco, eles mandam, e muitas vezes a gente pensa que a ideia é nossa, mas não é não. Eles deram uma ideia para nós deixarmos de fazer uma coisa pior. Opa, isso aqui agora tem que voltar aqui, né? Na pergunta 524, exercem essa influência de outra maneira, além dos pensamentos que surgem? Ou seja, tem uma ação direta sobre a realização das coisas? E a resposta, sim. Mas não agem nunca fora das leis naturais. Eles respeitam as leis divinas. Os bons espíritos respeitam isso aqui. E eles nos auxiliam sim. Não tem aquela que você pensa assim, eu não quero ir naquele caminho, eu não vou por aquele caminho, hoje eu vou por aqui. Daqui a pouco você chega a ver um noticiário em casa, caiu uma bomba lá naquele canto lá. E quem foi aquela intuição que você sempre passava por aquele caminho aqui, e naquele dia você passou por aqui? Buzinou no seu ouvido, não vai por ali, vai por aqui que é melhor para ti. A influência dos espíritos pode ser vista de dois ângulos. De um lado, espíritos que nos conduz ao bem, do outro, espíritos que nos conduz ao mal. Nós estamos no meio deles, decodificando suas mensagens, a escolha é nossa do que seguir. Anjo bom, anjo mau, no ouvidinho. Sou surdo lá de esquerdo, por isso botei uma hora aqui, aí não escuto ele.
Entendeu? Anjo bom, anjo mau. Não tem a história do lobo? Tem um lobo, eles falam branco e preto. Eu vou falar A e B para não ser racista, né? Vamos lá, o branco e o preto ali. O A e o B, o lobo A e o lobo B. Qual que você quer perto de você? Aquele que você alimentar. Qual é o espírito que você quer perto de você? Quem é que vocês querem alimentar? Quem nós queremos alimentar? Espírito bom? Espírito mau? Onde é que queremos vibrar? Aqui embaixo? Ou aqui em cima? Escolha nossa, hein? Ah, estou obsediado, estão em cima de mim. Escolha nossa. Deixamos isso acontecer. Orai e vigiai. Há 2000 anos Jesus deu toda a cartilha para nós seguir. É simples, é fácil. Nós complicamos. Só orar e vigiar. Os espíritos superiores se afeiçoam-se pelas pessoas de bem. Aquele que eu digo quando você tem seu guia. Mas se você é uma boa pessoa, espíritos superiores bons, se afeiçoam a você, porque você está praticando o bem. E eles também vêm te ajudar. Porque você, sendo bom, você vai semear a bondade, vai semear o bem. E eles precisam disso também. Pessoas de bem ou aqueles que buscam progredir e combater o mal. Os espíritos inferiores aproximam-se dos viciosos, dos rebeldes às leis divinas. Né? Aquele cara que frequenta bar, uma cervejinha, nunca está sozinho tomando aquela cervejinha. Ele pode até estar na mesa sentado sozinho. Mas se ele pudesse ver quem está junto com ele, naquela hora, o drogado, todos esses vícios que tem, nunca estão sozinhos. E esse sim, como você está baixo, naquela vibração baixa, a partir do momento que você começou a usar droga, bebida e tal, ele se aproveita daquilo para te fazer com que você consuma mais, que você tenha mais daquele prazer, entre aspas, né, prazer, para eles usufruírem disso. É chamado do vampirismo, né? Porque através das suas... Quando você emana o álcool, ele dá um vapor e eles chupam aquilo para eles, satisfazerem a vontade deles. Né? Não é questão no pescoço, como a gente vê na história, não. Mas isso é real, é fato, é a obsessão. Mas porque nós permitimos isso, porque nós buscamos isso. Porque se não estivéssemos num bar, estivéssemos aqui na Casa Espírita, por exemplo, ou numa igreja, com certeza eles não estavam ali do lado nosso. Os bons espíritos fazem todo o bem possível e se sentem bem com as nossas alegrias, contudo, se afligem com nossos males, principalmente quando não sabemos sofrer com resignação. Eles sofrem com a gente também, nosso guia. Quando a gente está sofrendo, eles sofrem com a gente. A influência dos espíritos menos felizes, quando muito intensa, pode originar o fenômeno da possessão, que é, no sentido metafórico, a tomada do corpo por um espírito estranho, pois o corpo possui um único espírito. Contudo, a influência persistente que um espírito imperfeito exerce sobre uma pessoa pode dar a impressão de a pessoa estar dominada por um ser estranho a ela, a subjugação do encarnado ao império da vontade do espírito estranho. Né? A possessão. Né? É quando o teu corpo é teu. Tu estás ligado ao teu corpo num fio de prata que só vai se romper no dia do teu desencarne. O corpo é teu. Na possessão, esse espírito praticamente assume teu corpo, mas pela vontade. Né? É alguns casos que a gente vê, a gente já ouviu falar assim, ó, de casos que o cara pega, mata a mulher e os filhos e de repente ele vê aquela cena e se suicida também. Né? Isso é um caso de possessão. Ele foi tomado por aquilo e fez aquele crime. Quando ele deixa daí o espírito ali voltar a tomar conta do corpo, ele vê aquilo que ele fez, ele enlouquece e toma esse ato de se suicidar. A possessão também é algo que a gente deixa acontecer
porque a gente não se prepara para isso. A gente não estuda, a gente não busca a oração, né, para se firmar. Né? A gente não aprende a mudar, a gente não quer mudar. É aquele que não quer mudar. Está confortável na vida dele como está, daquela forma ali, e não quer mudar. Não quer tirar o homem velho dentro de si e fazer a sua transformação. Que é o que nós todos precisamos fazer. Nós precisamos nos limpar. Precisamos reestruturarmos nós. E isso é através do autoconhecimento, é nos conhecer. Às vezes nós pegamos a perguntar se o nosso anjo da guarda nos abandonou à própria sorte. Devemos refletir sobre isso, pois o anjo da guarda é nosso espírito protetor. Ele nunca nos abandona. Pode se afastar por nossa decisão, por nossa própria culpa, quando não aceitamos suas sugestões, quando preferimos tomar o caminho da porta larga, porém, basta pedir seu auxílio que ele estará ao nosso lado. Eles nunca nos abandonam de todo. Eles podem até se afastar, quando a gente insiste em ficar no erro. Eles se afastam. Mas quando a gente pede o auxílio deles, eles estão de volta do nosso lado. Ele não nos abandona de todo. Mas às vezes a gente precisa sentir o chute na canela para saber que dói, né? Enquanto nós estivermos com a caneleira, não dói. Mas a hora que a gente sentir, a gente dói. Aí a gente aprende a tirar o pé antes. É assim a nossa vida. Às vezes a gente insiste tanto no erro e diz, tá, então faz. Queres fazer dessa forma? Faz. Aí a gente quebra a cara e diz, tinhas razão. Aí ele volta e nos auxilia. Mais ou menos assim, é bem metafórico, mas é mais ou menos assim que funcionam as coisas. A influência dos espíritos menos felizes, quando muito intensa, pode originar o... Oh, mas isso já foi, né? Voltou? Eu acho que tu avançou um. É 19 agora. Está no 17. Acho que é esse, né? Já foi. Mas se temos anjos à nossa volta, temos também os demônios? Hein? Quem vem aí da Igreja Católica aí? Quem é que veio? Hã? Maioria, né? Temos os demônios? Vocês acham que tem demônios? Tem o bichinho com pernas de cabra, um galho, né? Com asa de demônio, um garfo, um caldeirão lá cheio de coisa dentro que bota nós no fogo assim quando chega lá, que foi mal? Temos? Na crença da antiguidade, nas religiões judaicas e cristãs, o demônio seria o anjo mau, aquele que se rebelou contra Deus e foi precipitado ao inferno e procura a perdição da humanidade. Espírito maligno, espírito das trevas, Lúcifer, Satanás, diabo. Na crença da antiguidade, nas religiões, a religião, para dominar o homem na época, ela criou muitas coisas. Uma delas é o demônio. Que tinha lá um com um garfinho que espetava quando chegava lá para aquele que pecava, para aquele que não doava para a igreja, não comprava o cantinho no céu, né? Naquela época. Existia na concepção do homem. Vocês acham mesmo que um anjo... Eu falei para vocês que vocês estão na melhor encarnação, não falei? Eu não falei que vocês não regridem, vocês só progridem, podem estacionar? Vocês acham que um anjo pode ser mau? O que nós falamos que o anjo é no começo? Sinônimo de quê? Pureza, de elevada moral. Pode ser mau? Anjo mau? Anjo caído? Na pergunta 131 dos Livros dos Espíritos, Kardec pergunta: há demônios no sentido que se dá a essa palavra? Resposta: se houvesse demônio, eles seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom criando seres infelizes, eternamente voltados ao mal? Deus nos fez para sermos felizes. Ele vai criar alguém para ser infeliz, para poder prejudicar os outros?
Se há demônios, é no teu mundo inferior e em outros semelhantes que eles residem. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que pensam lhe ser agradáveis pelas abominações que competem em seu nome. É que nem as cruzadas, né? Vocês viram Jesus matar alguém? Nem os algozes dele, que batiam nele, ele nem levantou um dedo para eles. Quando Pedro tentou defender ele no Monte das Oliveiras, que cortou a orelha do soldado, ele brigou com Pedro e tirou a espada da mão, pegou a orelha do soldado e colocou de volta. Aceitou a morte dele e não fez nada. E vocês acham que ele não tinha poder para fazer nada? E aí o homem vem, faz as cruzadas, mata milhões de pessoas em nome de Jesus, em nome de Deus? Acham mesmo que isso é coisa que Jesus e Deus queria? Tirar a vida de um irmão, de um próximo? Isso é criação nossa, do homem, para dominar o homem. Portanto, a palavra demônio nada mais é que uma alegoria fantasiosa do homem, que dignou como demônio, na verdade, um espírito impuro, perdido, ainda nas escuridão e prática do mal, mas não por criação de Deus, mas por puro desvio moral do espírito. O demônio, gente, é nosso estado de espírito. É como nós nos sentimos na nossa culpa, o nosso remorso por aquilo que nós fizemos de mal. São esses espíritos ainda perdidos que praticam o mal. Mas que todos eles vão ser um dia resgatados. Todos eles vão virar um dia anjos. Vão ser puros. Vão passar por todas as suas provas e expiações. Vão resgatar suas dívidas e vão sim conseguir chegar na felicidade. Como nós também vamos um dia chegar lá. Estamos caminhando para isso. Estamos dando os nossos passinhos para frente sempre, né? Se arrastando mais para frente, né? Isso é Chico que dizia. Tá vendo? Assiste tuas palestras, gente. Mas devemos lembrar sempre que este espírito momentaneamente se encontra nas trevas, nosso irmão, e como Jesus disse, nenhuma ovelha se perderá no rebanho do meu Pai. Portanto, não há lógica na doutrina dos anjos caídos. Na pergunta 128 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os seres chamados anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente das dos outros espíritos? Não. São espíritos puros. Estão no mais alto grau da escala e reúnem em si todas as perfeições. Pode virar um espírito mau? Se ninguém regride? Será que esse espírito aqui, ele realmente quer voltar aqui para a Terra aqui, ser mal, fazer mal, de onde eles estão? Eu não faço ideia de onde é que eles estão, porque eu acho que não vai demorar para descobrir, mas eu acredito que não vão querer vir para cá, não. Se a gente já não quer, imagina eles. Então, pode eles ser um anjo caído, um demônio? Pode eles regredir depois de serem puros? Não, né? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Por aí que a gente vê que as coisas eram feitas para botar medo mesmo, né? Antigamente. Seria desta forma ilógico dizer que esses espíritos iriam regredir moralmente a tal ponto de serem imperfeitos e infelizes. Ora, somente na imaginação dos homens pode isto acontecer. O progresso é uma lei natural, compulsória e inexorável, ou seja, não volta atrás, que nos impulsiona sempre para frente. Não regredimos mais. É bom saber que a gente não regride, né? Em A Gênese,
Allan Kardec reporta-se ao paraíso perdido, em que os espíritos de outros mundos vieram a reencarnar na Terra. Cita o caso dos exilados de Capela, orbe semelhante à Terra, situado na constelação de Cocheiro, que estava passando por um período de transformação, semelhante aos que estamos verificando no planeta Terra. Nós estamos deixando de ser um planeta de provas e expiações para ser um planeta de regeneração. Por isso nós estamos vendo e veremos ainda muita coisa acontecer aqui no orbe da Terra. Embora tenham reencarnado no mundo inferior, eles não perderam o progresso adquirido, não regrediram moralmente e intelectualmente, apenas tiveram que fazer as suas experiências no mundo mais hostil, justamente para se equilibrarem no campo moral e assim continuar seu progresso. Assim nós fizemos. Somos nós estamos falando aqui, nós viemos de outro planeta para cá, inferior, para passarmos essas provações e crescemos. Mas nós não regredimos do que nós aprendemos lá. Nossa moral não foi perdida. Nosso intelecto não foi perdido, mantivemos. Só estamos passando por um planeta um pouquinho mais dificultoso. E assim vai acontecer, porque como somos um planeta transformando para provas e expiações, espíritos maus não reencarnam mais aqui na Terra. Estão reencarnando em outro planeta. Tu sabe o nome, né? Quirón, né? Antes estão na Lua, né? Para serem enviados ainda, né? E vão ser reencarnados num planeta chamado Quirón. Esse celular que eles lá, eles vão ficar muito tempo batendo na mão assim, pensando que é um celular. Mas é um planeta bem atrasado. Tá? E tem um outro detalhe, né? Muitas mãezinhas estão pedindo para acompanhar os filhos que vão reencarnar lá. Para não deixar sozinho. Anjo Guardião. Tem uma página chamada Aumento Espírita, se vocês puderem, podem se cadastrar tal, no site deles. E todo dia recebe uma mensagem. Né? Eu gosto muito das mensagens deles, eu leio no meu escritório quando eu consigo chegar e ler, né? Senão eu guardo e quando dá tempo a gente lê. E ele traz algumas mensagens. E essa aqui é do Anjo Guardião, que caiu bem assim para a nossa palestra. Pelos caminhos da vida, um amigo invisível nos acompanha, nosso Anjo Guardião, designado por Deus para acompanhar nossos passos na longa jornada pela Terra. Esse Espírito nos aconselha, auxilia e pacifica nos momentos de crise. Também em nossas vitórias, quando sorrimos felizes, ao nosso lado está o divino emissário, em silenciosa prece de gratidão a Deus. Ele agradece a Deus por nós, porque nós ainda não agradecemos. Nós vencemos, achamos que o mérito é nosso, e nem agradecemos a Deus por isso. E eles estão lá. Eles lembram de agradecer por nós. Devemos pensar nele como um irmão mais velho, um companheiro que nos dedica a amizade mais pura e desinteressada. Estar em contato com esse bom companheiro é essencial para nós, né? E podemos fazê-lo pela prece em momento de meditação. Para escutá-lo, é preciso silenciar a mente, acalmar o tumulto interior. Afinal, quem consegue ouvir algo quando tudo em volta é ruído? Uma coisa que a gente tem que fazer, e eu me pego às vezes não fazendo isso, hoje foi um dia, é quando a gente chega aqui na casa, em vez de nós sentar e ficar falando do dia a dia, de fofoca, alguma coisa assim, sentar, fechar os olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus, a Deus, orar, agradecer pelo dia que nós tivemos e pedir o auxílio do nosso guia. No mínimo, aqui na casa fazer isso. O certo, todo dia, na nossa casa, no nosso trabalho, né, antes de viajar, onde estejam, lembrar de agradecer, de rezar, porque isso nos fortalece, isso nos protege. E quando eu falo isso eu falo porque isso é para nós, principalmente. Porque a oração, gente, ela é um bálsamo para a nossa vida. Assim, com a mente calma, ouviremos a voz do anjo amigo. Não será uma voz física,
mas a voz interna, que ressoa apenas na alma, no nosso coração, na nossa mente. Os conselhos desse amigo celeste se farão ouvir pela intuição. É que Deus não quer que o anjo guardião faça o nosso trabalho maior, que é nos tornarmos pessoas melhores. Deus não quer que ele venha aqui fazer as coisas por nós. Ele quer que nós façamos para nos tornarmos melhor. Mas ele nos dá esse amigo para nos auxiliar. A nossa tarefa de autoaprimoramento individual, que é a nossa reeducação, o nosso novo eu, a nossa renovação interna, nosso autoconhecimento, intransferível. Ele está aqui para nos auxiliar nisso aí. A figura do anjo guardião é um recurso que Deus utiliza para nos dar apoio, mas a tarefa é nossa. É isso que acontece para que cada um de nós tenha o mérito pelas boas obras e atitudes que pratica. É o nosso livre-arbítrio, nossa liberdade de escolher o bem, o belo e o amor. O que é que eu quero? Aprender pela dor ou pelo amor? É a nossa escolha. Sensibilidade para que todos nós possamos progredir intelectualmente e moralmente. Se outra pessoa tomasse decisões por nós, qual seria o nosso mérito? Dessa forma, também não aprenderíamos as lições que a vida oferece. O fogo da experiência nos engrandece, traz maturidade, compreensão e paciência. Até o ferro precisa do fogo para ser forjado. Nós precisamos das provas para sermos forjados, para sermos lapidados. Somos diamantes brutos ainda, sendo lapidados. Na imensa escola que é o mundo, por isso que eu digo para vocês, e me incluo nisso, não estamos de férias, estamos numa escola, e quem acha que depois do desencarne assim, vou descansar, tá alguns minutinhos, vai, depois o bicho pega, vai trabalhar. Somos estudantes que têm deveres a cumprir, conteúdos a aprender. Nesta escola, há outros mais adiantados que ajudam os que estão iniciando. Esses são os anjos guardiões, os espíritos protetores. Nessa escola, há outros mais adiantados que ajudam os que estão iniciando, né? Quando a gente fala em anjo, a gente lembra sempre um espírito, né? Mas existem os anjos encarnados. Aqueles que estão no local certo, no momento certo para nos auxiliar. E que você só vê naquele momento. Depois você não vê mais. Já não aconteceu com vocês? Comigo já. Nunca vi mais aquela pessoa. Nem consigo lembrar a figura dela, mas me lembro do acontecido. E às vezes acontece isso. São anjos que Deus nos bota ao nosso caminho para nos auxiliar naquele momento que nós precisamos. E depois eles saem da nossa vida. Não tem uma ovelha negra que a gente fala no meio da família? Né? Considera a família como os anjos que estão ali para ensinar pelo exemplo, para auxiliar, para amar aquela pessoa que está, vamos dizer assim, um pouco perdida, para seguir o caminho reto. São os anjos dela, que estão ali para auxiliar ela. Que Deus botou ela no meio, no seio daquela família, justamente para ser modificada. Mas a escolha é dela mesmo assim. Não aceitar a família, se recusar, é dela sempre. Tá vendo como a gente é ajudado e a gente nem percebe, né? Eles não nos substituem, nem tomam as rédeas de nossa vida. Os anjos bons. Eles sugerem, aconselham e consolam. E como fazem isso? Quando falamos com eles. Fazem isso por sugestão mental e pela intuição. Também nos aconselham quando estamos dormindo. E quando a gente dorme, nosso espírito ele se desprende do nosso corpo. Nosso corpo ele fica ligado ao espírito pelo cordão de prata, né? Mas a gente vai no plano astral viajar. E a gente sempre se encontra com outros amigos, nosso guia, né? E outros amigos.
Agora entender que se vão encontrar com amigos bons ou ruins, é outros 500 ali. Mas por isso é muito importante a oração antes de deitar. E quando deitar, é bom a gente orar para o nosso guia e pedir para ele que durante o sono, que ele nos acolha, nos ampare e leve nós ao estudo ou ao trabalho edificante, né, para afastar de nós os nossos inimigos. Porque enquanto estivermos estudando e trabalhando, os nossos inimigos não chegam em nós. Sim, nessa hora em que estamos libertos do corpo, entramos em contato com o mundo espiritual. E nele vive nosso anjo guardião. Por isso os espíritos protetores são sempre mais adiantados. É que precisamos de sua sabedoria para nos orientar. São sábios, pois somente um sábio poderia respeitar o livre-arbítrio, quando seu protegido faz enormes tolices e sofre por causa delas. Esses protegidos somos nós aí. Nunca mais. É esse espírito protetor que nos ouve nas horas calmas, quando aparentemente falamos para as paredes, quando lamentamos as oportunidades perdidas, quando admitimos a nossa imperfeição. Há coisas que falamos apenas para nós mesmos, mas Deus as ouve. E determina um espírito amigo que também as escute. Ele está sempre junto de nós, ele escuta a nossa angústia, o nosso sofrimento, e tenta nos acalmar, nos amparar, nos acalentar. Nessas horas, quando a solidão nos alcança, a tristeza desaba sobre nossas cabeças e o desânimo se faz presente, o anjo da guarda nos abraça. Enlaça a nossa alma cansada, embala o nosso sono. Suas lágrimas regam nossa estrada, seus sorrisos iluminam nossos dias, porque a missão dessa alma generosa é seguir conosco e nos amar. Redação do Momento Espírita. Deus nos deu um amigo que nos ama, nos protege, nos acolhe, nos ilumina. O que nós vamos fazer com isso? Meus irmãos, é escolha nossa. E lembrando, né? Todo o bem que fazes é a luz que afasta a escuridão. Obrigado.